Meu nome é Laurice Siqueira, eu sou oncologista pediatra. Eu trabalho no serviço em Recife, Pernambuco, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Gostaria de agradecer imensamente esse convite para falar sobre os sinais e sintomas de alerta para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, um assunto que interessa e muito, tanto para a oncologia pediátrica quanto para os pediatras de uma forma geral. E tudo que a gente quer como oncologista pediatra é que essas crianças cheguem precocemente aos serviços de referência para que a gente consiga alcançar taxas de curas semelhantes aos países desenvolvidos. Na verdade, essa aula ela é uma contribuição de um projeto muito interessante que vem sendo desenvolvido pelo GAC, com apoio de algumas instituições, como o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, o Instituto Ronald McDonald, algumas universidades particulares, a Universidade Federal de Pernambuco, a Rede NUTS, a Telesaúde, a Prefeitura do Recife, com o intuito de divulgar essas informações sobre o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, buscando cada vez mais a chegada desses pacientes nos centros de referência nos estadios iniciais da doença. Então, falando um pouquinho do câncer infanto-juvenil, na verdade, são doenças que são predominantemente embrionárias, ou seja, são doenças formadas por células extremamente indiferenciadas, e a melhor resposta ao tratamento está diretamente relacionada com esse grau de diferenciação. A gente sabe que as drogas quimioterápicas, elas atuam na divisão celular, e quanto mais essa célula se divide, maior resposta ela vai ter ao tratamento. Muito importante é uma anamnese detalhada, para que esse processo investigativo seja bem minucioso, e, além de tudo isso, escutar o sentimento da mãe, o feeling da mãe, buscando trazer essa família para um ambiente humanizado, um ambiente de acolhimento. Além disso, o exame físico, ele deve ser um exame físico detalhado, com o intuito de deflagrar alguns sinais sugestivos de doença neoplásica, que muitas vezes está presente na maioria das doenças da infância e da juventude. Lembrar que a doença neoplásica, o câncer, ele deve entrar no rol de diagnóstico diferencial com outras doenças benignas, e isso faz muita diferença para que esse diagnóstico seja alcançado de uma forma precoce, não ter medo de colocar a doença maligna como diagnóstico diferencial de outras doenças comuns na infância. Lembrar que no início da doença, a maioria deles apresenta um estado geral pouco comprometido, e isso é um fator de alerta para o médico. E lembrar esses dados que são super importantes, que no passado as taxas de cura do câncer infanto-juvenil não chegavam a 35%. Hoje a gente sabe que no Brasil essa taxa de cura chega a 48%, 50%, por dados da SOVOP, mas com essa inquietude de querer chegar aos 90% de chance de cura, que são as taxas alcançadas nos países desenvolvidos. Então, falar um pouquinho das modalidades de prevenção. A gente sabe que, em relação à doença infanto-juvenil, a gente não tem como fazer uma prevenção primária. Não é como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação no câncer de adultos, câncer de pulmão. Como é que a gente pode evitar que um indivíduo tenha um câncer de pulmão? A gente só pode intervir na prevenção a partir dos sinais e sintomas que aparecem precocemente, é o que a gente chama de prevenção secundária. Então, a chave para o sucesso do tratamento e alcançar a cura está no diagnóstico precoce, que está inserido na prevenção secundária. E a prevenção terciária, na verdade, ela acontece com o intuito de prevenir as complicações e sequelas decorrentes tanto do quadro clínico avançado quanto do tratamento instituído. Essa tabela ela ilustra de uma forma até bem compacta efeitos do atraso do diagnóstico. Por exemplo, os sarcomas em estágio inicial, eles podem ter uma taxa de cura que chega a 90%. Já quando você deflagra uma doença no estádio muito avançado, essas taxas chegam no máximo a 30%. Então,
lembrar que a necessidade de um tratamento mais agressivo quando esses pacientes são diagnosticados tardiamente, diminuindo as suas chances de cura. Além disso, quando a gente atrasa o diagnóstico, existe a maior possibilidade de sequelas tardias, com impacto negativo na qualidade de vida. E um exemplo bem factível são os tumores do sistema nervoso central avançados, pacientes que chegam com sequelas motoras, sequelas cognitivas importantes, os tumores ósseos, que quando em estágio avançado precisam de cirurgias mutiladoras, amputação, e isso impacta muito negativamente na qualidade de vida. E em relação ao retinoblastoma, aqueles pacientes com diagnóstico tardio acabam perdendo o globo ocular, quando, na verdade, se diagnosticados precocemente, a gente tem a chance de tratar de uma forma conservadora, com tratamento local, evitando a perda do globo ocular. Além disso, tratamentos errôneos iniciais têm impacto negativo no prognóstico. Por exemplo, pacientes conduzidos com artrite, osteomielite, pacientes com asma, enfim, com uso de corticoide para tratar possíveis doenças benignas, quando, na verdade, esses pacientes são portadores de doenças malignas, isso, além de atrasar o diagnóstico, impacta no resultado negativo em relação ao tratamento. Então, quais são os fatores que influenciam no tempo para o diagnóstico? Tentei ilustrar aqui, nesse slide, alguns fatores, como o tipo de tumor. A gente sabe que alguns tumores, como as leucemias, os pacientes chegam rapidamente ao serviço porque os sintomas são muito exuberantes, mas tumores com crescimento um pouco mais lento podem chegar tardiamente ao serviço decorrente desse atraso mesmo na identificação dos sintomas que podem estar sugerindo esse tipo de doença, como o tumor de Wilms, que é um tumor que cresce no retroperitônio. Então, às vezes, para a família perceber que o paciente tem uma alteração importante, o abdômen já está muito grande, um tumor extremamente volumoso, para que aquilo seja percebido. Os tumores do sistema nervoso central, muitas vezes, eles abrem um quadro com crise convulsiva, com cefaleia, vômito, enfim, isso pode estar presente tanto na doença inicial quanto na doença tardia, e os tumores ósseos, muitas vezes a gente não consegue deflagrar no início, mas normalmente são pacientes que vêm com aquela queixa de dor, uma dor persistente, enfim. A localização do tumor também influencia nesse tempo de diagnóstico, ou seja, se for um tumor localizado na periferia, um tumor superficial, é mais fácil de diagnosticar. A idade do paciente, os adolescentes, normalmente, eles têm dificuldade de relatar o que estão sentindo, ou até mesmo esconder alguma sintomatologia, ou por negligência mesmo, ou por achar que aquilo não tem tanta importância. Muitas vezes a suspeita clínica não é levantada, aquilo que eu falei de colocar mesmo no rol de diagnóstico diferencial faz diferença para o diagnóstico precoce. A extensão da doença, às vezes doenças muito incipientes demoram a dar os primeiros sintomas, isso atrasa um pouco o diagnóstico. O cuidado e ou a percepção da doença pelos pais, existem pais que são mais cuidadosos nessa questão da condução, né, de estar junto do filho. Esses pais, normalmente, eles percebem que alguma coisa não está indo bem com o filho. A distância do centro de tratamento, tanto a distância do centro de saúde quanto a distância do centro de tratamento de referência, isso faz diferença no tempo para o diagnóstico. E o sistema de saúde, que a gente não precisa ficar aqui discutindo, mas a gente sabe que influencia de uma forma negativa, dependendo da região do país que a gente se encontra. Essa cadeia, na verdade, ela ilustra o tempo que vai desde o início biológico da doença até o desfecho. Então, na verdade, o tempo para o diagnóstico, ele vai desde a detecção dos sintomas até o diagnóstico propriamente dito, e isso vem, primeiro, pela percepção do paciente ou dos pais, o primeiro contato com o médico, que vai encaminhar ou não para um oncologista ou pediatra, e esse oncologista, no seu centro de referência, poder definir o diagnóstico da doença e iniciar o tratamento o mais precoce possível. O que é importante nessa cadeia é lembrar que da detecção dos sintomas até o primeiro contato com o médico depende
exclusivamente da percepção do paciente, mas a partir do primeiro contato até o início do tratamento, isso faz parte de um sistema de saúde e muito importante esse sistema de referência e contra-referência. A partir do momento que um médico encaminha para um oncologista um paciente suspeito, é muito importante a contra-referência, ou seja, informar aquele médico que sim, é uma doença oncológica ou que não, pode conduzir aí. Isso faz diferença, inclusive, na condução clínica e na confiança entre equipes. Então, a gente costuma dividir o câncer infanto-juvenil em 2 grandes grupos, que são os tumores hematológicos, e aí engloba as leucemias e linfomas, e os tumores sólidos, que são os tumores do sistema nervoso central, os tumores abdominais, e aí, dentre eles, o neuroblastoma, o hepatoblastoma, o tumor de Wilms, os sarcomas, os tumores ósseos e os tumores de partes moles. Essa tabela, ela ilustra tudo que eu vou falar nessa aula sobre sinais e sintomas de uma forma sistemática. Então, o que é que a gente chama atenção para ela? Que a maioria dos sinais e sintomas presentes na doença maligna, eles comumente estão presentes nas doenças benignas. Por exemplo, a febre persistente e anemia, ela pode ser um diagnóstico de leucemia ou de linfoma, mas a maioria dos quadros de infecção, seja ela grave ou moderada, cursa com febre e anemia. O retinoblastoma, ele cursa com reflexo esbranquiçado nos olhos, que é um sintoma, um sinal muito característico, mas outras doenças, como doenças parasitárias, doença de Coates, elas podem estar relacionadas com esse tipo de sinal. Dor e aumento do volume abdominal podem estar presentes nos linfomas e nas doenças malignas abdominais, como neuroblastoma, mas alguns quadros clássicos, assim, da pediatria, como parasitose intestinal e constipação, também cursam com esse tipo de sintoma. Tosse e dispneia, que muitas vezes são diagnósticos agudos de linfomas, neuroblastoma e tumores de células germinativas, também está presente como um sinal e sintoma nas infecções do trato respiratório superior e nas pneumonias. A dor óssea ou muscular, muitas vezes tratada como dor do crescimento, pode estar presente nas doenças reumatológicas, nas infecções virais, mas são sintomas de leucemia, tumor ósseo, neuroblastoma, essas doenças que infiltram a medula óssea. Dor de cabeça e vômitos matinais que estão relacionados aos tumores cerebrais também são sintomas de cefaleia, de tensão, enxaqueca, infecção. A linfadenopatia, que são as famosas ínguas, elas são presentes nas doenças hematológicas linfoproliferativas, mas também são sinais completamente habituais nas linfadenites, nas infecções sistêmicas, doenças do colágeno, nas infecções sistêmicas virais, inclusive. Sangramento espontâneo, que podem estar presentes em algumas doenças, como calazar, dengue, infecção do trato urinário, também são sinais e sintomas de leucemia, neuroblastoma e tumor de Wilms. E, para finalizar, a protusão ocular, que, na verdade, está presente nas celulites de órbita, mas é um sinal encontrado nos sarcomas de órbita e nas leucemias, quando formam os cloromas. Então, para ilustrar cada um desse painel, cada um item desse painel que eu ilustrei agora, eu vou falar um pouquinho da febre, por exemplo, que quando ela é persistente e de causa indeterminada, normalmente associada a outros sinais e sintomas, elas podem ser sugestivas de leucemias, dos linfomas, e aquilo que eu falei, normalmente ela não vem sozinha, ou ela vem com sangramento, ou ela vem com queda do estado geral, perda de peso, astenia, então tem que ficar atento para essa evolução da febre. A cefaleia associada ou não a vômitos é um sinal muito frequente nos tumores do sistema nervoso central. Os tumores do sistema nervoso central, na verdade, eles são os tumores sólidos mais frequentes na infância, tá certo? Correspondem a 15 a 20% dos tumores pediátricos malignos. E, além da cefaleia e vômito, esses pacientes também podem ter mudança no comportamento e alteração no desempenho escolar. Normalmente, o professor ou o cuidador chama atenção para essa mudança de comportamento e isso deve ser ouvido e levado em consideração. As adenomegalias aqui, que está bem ilustrada nesse paciente, na verdade, esse paciente tem uma doença muito avançada,
Mas o que chama a atenção das adenomegalias são, além do aspecto, a localização e o tamanho. Então, pacientes com adenomegalia em localização auricular posterior, supraclavicular e epitrocleana, esses pacientes devem ser investigados. Além disso, esses linfonodos, eles têm algumas características peculiares, como serem firmes e aderidos a planos profundos. Normalmente, a superfície é irregular e eles são indolores. Ficam com esse aspecto de saquinho de batata. Em relação aos sangramentos espontâneos, que normalmente eles acontecem em pele, gengivas, narinas, urinas, pálpebras, normalmente essa condição está associada a doenças que infiltram a medula óssea. E aí, nesse caso, a gente chama atenção para o neuroblastoma e a própria leucemia, que é a doença da medula óssea. Você tem toda a alteração ai, me faltou a palavra. Tem toda uma alteração na formação das células que provém da medula óssea, e você cursa normalmente, além do sangramento, com quadros de anemia, plaquetopenia, que isso é que leva ao sangramento, e leucocitose ou leucopenia. Então, são pacientes normalmente que têm, além do sangramento, outros sintomas associados, febre, perda de peso, enfim. A protusão ou deslocamento do globo ocular normalmente está associado aos tumores sólidos malignos que envolvem a órbita. São pacientes que apresentam tumores retroorbitários que empurram o globo ocular para a frente, e além disso, as leucemias, entre elas a mieloide, né? Na verdade, a mieloide aguda, que normalmente pode cursar com cloroma, e esses cloromas exercem efeito de massa com a protusão do globo ocular. O reflexo do olho do gato, que é a leucocoria, que é esse brilho estranho no olho da criança, né? Esse reflexo esbranquiçado. Normalmente é um sinal muito sugestivo de retinoblastoma, mas ele não é patognomônico. Outras doenças podem cursar com esse reflexo alterado, e lembrar que esse reflexo não é um sinal precoce, não, ele é presente, mas precoce não. O objetivo principal de deflagrar o retinoblastoma no estádio inicial é preservar a visão, né? Além de preservar a vida, preservar a visão e o globo ocular. As dores músculo-esqueléticas permanentes e progressivas, né? Essas dores, elas não devem ser confundidas com dor do crescimento, que normalmente é atribuída às crianças na fase de crescimento. Mas os tumores ósseos, como o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, além das doenças que infiltram a medula óssea, podem cursar com dor óssea persistente, tá certo? E, normalmente, esses pacientes cursam com febre. É uma dor persistente e prolongada. A otalgia crônica, que, na verdade, pode estar presente nas otites, muito frequentemente são tratadas como otite. Aquela otite que não melhora, ela precisa ser revista pelo médico, porque muitas vezes alguns tumores que destroem os ossos do conduto auditivo, eles podem cursar como otalgia crônica com ou sem essa secreção seropurulenta, né? E aí a gente destaca os sarcomas e a estiocitose, que podem cursar com esse tipo de alteração. As dores abdominais, sintoma muito frequente na pediatria, a gente sabe que o abdômen é uma caixinha de segredo, está muito relacionada tanto com as parasitoses intestinais quanto a constipação crônica, mas a gente lembra que o abdômen, esse aumento pode ser decorrente de massas tumorais, e aí essa dor é decorrente tanto da compressão quanto da necrose tumoral, ou hemorragia do tumor. Os mais frequentes tumores que estão relacionados a esse sintoma são os tumores de Wilms, o neuroblastoma e os linfomas. A tosse e a dispneia, que muitas vezes elas são encaradas como as infecções do trato respiratório, mas elas podem estar relacionadas aos tumores de mediastina, principalmente os linfomas e as leucemias e os tumores de células germinativas, e muitas vezes elas configuram emergência oncológica com a síndrome da veia cava, por compressão da via aérea, e isso configura um quadro muitas vezes dramático, que a gente precisa de intervenção imediata. Para concluir, os profissionais de saúde devem estar sempre atentos ao diagnóstico precoce.
E isso, na verdade, eu reforço essa questão de incluir o câncer como diagnóstico diferencial. Lembrar que câncer na infância não é igual à morte e que a sobrevida depende de alguns fatores, como a localização do tumor, a biologia tumoral e o estágio da doença ao diagnóstico. E aí a gente deixa também uma sugestão aos profissionais das equipes de saúde da atenção primária e secundária, que se esse profissional for procurado pelos pais, colhida a anamnese e examinado a criança, mesmo que não tenha encontrado nada de errado, deixe sempre em aberto um retorno, caso seja necessário. Então, eu deixo esse recado, fique atento, pode ser câncer. Além disso, eu queria deixar aqui, eu não vou me deter tanto nesses fluxogramas, mas eu queria ilustrar. Esses fluxogramas, eles foram, assim, elaborados a partir de um encontro inicial que aconteceu, buscando políticas públicas a fim de melhorar justamente essa questão do diagnóstico precoce na oncologia pediátrica, para que a gente chegue àqueles tão sonhados, aquelas tão sonhadas taxas de cura dos países desenvolvidos. Então, só para ilustrar, foram criados alguns fluxogramas para os diversos tipos de doença oncológica. Então, a primeira delas foi a leucemia. Então, a gente sugere aqui que quando tem algum sinal ou sintoma, como esses que a gente já citou na aula, palidez, sangramento, hepatoespleno, enfim, o que é que se deve ser feito? No serviço de atenção primária, colhe-se o hemograma e se esse hemograma for normal, ele vai passar por uma avaliação clínica e daí ele vai repetir ou não o hemograma a partir da persistência dos sintomas, ou se ele tiver alterado, o que é que deve ser feito. Então, é um fluxograma para guiar a conduta do pediatra geral ou do generalista que está diante de uma criança com sinal suspeito de doença neoplásica. Então, tem para a leucemia, tem para os linfomas, e aí a mesma segue um fluxo de uma forma organizada e prática para que esse paciente chegue o mais precocemente no centro de referência. As massas abdominais, também da mesma forma, a gente sugere o ultrassom de abdômen. Caso não consiga, já entra em contato direto com o centro de atendimento ou com o oncologista, né? Logicamente, muitas vezes a gente não consegue realizar um exame de imagem em tempo hábil. Os sinais de alerta também para os tumores do sistema nervoso central e retinoblastoma, com esse mesmo objetivo, e para os tumores ósseos de partes moles. Então, eu gostaria de agradecer, fazendo o convite a todos para conhecer essa cidade maravilhosa, linda, que é Recife, que me acolheu muito bem, que é onde eu tenho a oportunidade de exercer minha profissão. Muito obrigada.